Olá a todos. Hello, beautiful young Olá, leaders across the globe. belos jovens em todo o globo, Tribe, how you doing? Please família, leave your tribo, como favorite estão? emoji in the comments. Deixem ficar o vosso emoji favorito agora no chat. Neste momento é bom estar aqui convosco, a conectar-se com esta geração para dar lente a um dos mais importantes temas da justiça climática. Estamos falando daquilo que acontece quando nós não nos adaptamos e os menos responsáveis perdem o seu modo de vida. Hoje estamos a falar sobre perdas e danos a Samgen. Eu sou ativista campeão de co-coordenador da GYC para o grupo de trabalho financeiro. Eu sou um dos moderadores hoje e é com prazer que estou aqui com um dos seres mais favoritos em todo o mundo. Olá, Merna, como estás? Olá, olá a todos. Muito obrigada por esta apresentação e bem-vindos à segunda sessão. Eu chamo-me Merna e estou muito entusiasmada por co-moderar esta sessão com o Jen. Um pouco sobre mim, eu trabalho como voluntária das Nações Unidas, do NSW, um, no gabinete do Egito, e o meu trabalho foca-se nas alterações climáticas e envolvimento, e o tema de hoje vai ser perdas e danos. Poderão ver a agenda na vossa tela neste momento. Temos aqui um programa espetacular na calha e muitos oradores, muitos falaram na sessão anterior para um espaço comunitário e vamos dar-vos isso, mas precisamos um pouquinho mais de tempo para trabalhar sobre isso. Entretanto, por favor, lembrem-se para seguir as nossas regras de envolvimento, para tratar todos os participantes com dignidade, respeito e cortesia, independentemente do seu historial de identidade e experiência, para utilizar a linguagem respeitosa e evitando todos os termos derogatórios e ofensivos, e assegurar que todas as vozes são ouvidas, respeitar o nosso tempo e o vosso, porque as sessões estão a ser gravadas, e ser pontual. Numa intimida podem colocar questões que sejam relevantes e falar com os nossos oradores com respeito antes de chegarmos ao cerne da sessão. Então vão ao Mentimeter e digam de onde é que estão a ligar hoje. Vão ir para o menti.com e utilizar o código que está aqui na tela. The YouTube live and the chat. E no YouTube e no chat seria espetacular se pudessem fazê-lo. I'm going to stop sharing screen now. Eu vou parar de partilhar a tela agora. Agora, Merna, podes continuar. Put some music on here. Música? Quero ouvir música. Just you and I for a life. Just you and I for a lifetime. Yeah, just you and I for a life. Just you and I for a life. Just you and I for a lifetime. All right, so Ora bem, então uma grande maioria vem da Europa neste momento. see if we can beat that. Vamos ver se conseguimos bater isso. A Ásia está a crescer. All right, so the code is Ora bem, então o código 316800295. that is great. A lot of people Ótimo, from everywhere in the muitas world. pessoas, todo lado. All right. Yeah, go ahead, Myrna. You can. Ora bem, Merna, podes continuar?
Ora bem, então, agora, muito obrigada por estarem aqui juntos no Momento Emitter. Vamos ter o nosso orador da juventude, que é o Ibrahim Ahmad, que é um indivíduo com muito talentos, é um ativista climático, um contador de histórias digital e professor certificado, é reconhecido pelo trabalho que já ganhou prémios como ativista e foca-se a apoiar iniciativas com boa governança, relações climáticas e mitigação. Atualmente está com uma bolsa e facilitado pelo IGS. Isso é equipa no Centro para a Sustentabilidade Global da Universidade de Maryland. Ibrahim, força. Thank you so much for the opportunity. Muito obrigado por esta oportunidade. E eu creio que deram aqui uma apresentação muito justa. Muito obrigado. Eu vou partilhar um pouco do meu trabalho, especialmente com perdas e danos. Em primeiro lugar, eu venho de uma cidade que se chama Zaria, na Nigéria. E em relação aos assuntos de ativismo ambiental, dos 19 anos, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, quando a maioria das casas na minha comunidade foram inundadas, e tirando vidas e propriedade e forçando a deslocalização de muitas famílias. Nesse momento, pareceu-me como algo muito estranho, porque eu creio que nasci numa comunidade onde o ambiente tem muito espanto, especialmente no caso em que o ambiente é verde e com uma grande cobertura verde. Na Nigéria, o meu pai reformou-se quando eu tinha mais ou menos 10, havia muitas crianças nessa comunidade e pareceu-me que isto foi um evento bastante estranho e demorou-me muitos anos sempre pensando nesta questão e tentar compreender qual foi exatamente este problema, algumas informações que eu queria obter, sempre com o mesmo cenário apontando para muitas crenças. Muitas pessoas pensavam que a comunidade causou isto, toda a gente tem a sua perspectiva nesta questão. E depois, em 2015, enquanto estava fazendo a minha investigação nos estudos de pós-graduação e fazia investigação sobre a segurança e o desempenho académico e nos alunos de Química, especialmente nas escolas secundárias, foi aí que eu deparei-me com o conceito de desenvolvimento e fiquei atraído por esta ação climática e acesso à energia, água limpa e os serviços de saneamento. E foi aí que eu me juntei como ativista climático e continuava procurando informação e compreender e a comparar alguns destes cenários. E percebi-me que há muitas coisas acontecendo para chegar aqui, e tendo essa experiência e oportunidade, e as experiências que eu tive, como por exemplo, em 2020, um colega ativista que vem da mesma comunidade que eu, a casa da família dele foi inundada, ele tinha muitas propriedades, mas o seu modo de vida foi destruído e a minha família e famílias afetadas por este fenómeno, nós começamos a ter a ideia deste ativismo e começou a germinar e nós perdemos cerca de 13 colheitas de milho e são perdas enormes. Isto é subsistência para muitas famílias de agricultores. Nós somos aquilo que cultivamos e especialmente para nós ao longo do ano. Eu tive o privilégio de estar na COP26 em Glasgow e queria assegurar que eu represento as vozes de pessoas e comunidades como as minhas. É uma comunidade diferente, vulnerável aos impactos da crise climática e, infelizmente,
Eu não consegui fazer ouvir-me e só foi na COP27 no Egito e antes disso os alunos, nós vimos uma coisa que não era vista ao longo das últimas décadas. E eu creio que muitos estados foram afetados por essa inundação. A comunidade no nosso estado foi particularmente afetada. A maioria das pessoas nessa comunidade depende especificamente da agricultura e anualmente cultivamos 1.500 hectares de terra para cultivo e 1.400 hectares dessa terra foi simplesmente dizimada pelas inundações e pelas cheias, já para não falar dos jovens que se perderam, casas demolidas, muita coisa, todos os alimentos. E quando eu visitei a comunidade, eu vi muitas pessoas que tecnicamente são deslocados internamente. Muitos abandonaram as escolas, os edifícios e alguns tiveram de migrar para outras comunidades onde perderam totalmente aquilo que tinham e provavelmente a sua casa está submersa e claro que não podem continuar em cima da água porque não são organismos marinhos, portanto podem imaginar este impacto, especialmente nestas comunidades. E isso inspirou-me para continuar a lutar, para assegurar que eu represento estas comunidades na COP27. Eu juntei-me a milhares e milhares de jovens e ainda bem que o Jesse está aqui. Ele liderou muitas atividades, que é espantoso, apoiante da justiça climática, exigindo reparações pelas perdas e danos, e ainda bem que no final de cada reunião conseguimos chegar a um acordo para perdas e danos. Eu creio que quando eu volto a casa, eu sinto-me que não tem muitos acordos, mas este mecanismo será reparações para tornar disponível uma estratégia onde estas perdas poderão ser regeneradas e como as pessoas estão impactadas por esta crise podem ter alguma reparação. E isto inspirou-me e motivou-me. Eu sentei-me e falei sobre estes pontos de perdas e danos. E em relação a isto, falamos sobre um fundo, que é uma coisa que eu quero partilhar convosco agora. Eu creio que vou falar sobre isto, porque, tal como disse, no título, que se chama Financiamento de Perdas e Danos após os prejuízos, as casas, edifícios, pessoas todas dispersas, as culturas dispersas, tudo, famílias destruídas, o seu futuro destruído. Isto aqui é muito, muito forte. Ora bem, vivendo em desespero. Bem, e este clima de esperança continua. E para cada perda dá uma oportunidade de começar o ano, mas aquilo que não está totalmente perdido ainda tem esperança. Temos de restaurar o que era brilhante, portanto vamos juntar aquilo que podemos e recrutar as nossas vidas, porque todas as perdas importam. O financiamento de perdas e danos é preciso. Se nós, com esperança, podemos estar em pé e ajudar as comunidades a levantarem-se, o financiamento de perdas e danos é, na realidade, um mecanismo de operações e apontando pelas perdas e o destino do planeta reside conosco, com cada doação, grande ou pequena,
fica sempre maior para ajudar-nos a todos e daqui a nada o sol brilhará num mundo que já não está confinado. Portanto, vamos dar aquilo que nós podemos e ajudar os nossos compatriotas, porque perante as perdas e medo vamos levantar a unidade para um melhor planeta e disponibilizar as reparações para as perdas e danos. O futuro de milhões depende disso. Sim, isto é o que eu queria transmitir na COP27, quando chegamos a um acordo sobre o fundo de perdas e danos. E ficou claro que isto é uma luta que eu sozinho não faço, Jesse também. Isto é uma luta para todos os seres humanos que vivem neste planeta. Portanto, temos de assegurar uma justiça climática para todos. Temos de viver em igualdade, transparência e responsabilização. É por isso que eu, especialmente, tenho seguido este mecanismo global para ver o stock das implementações e assegurar que nesse processo que haja transparência e responsabilização, especialmente para os jovens da África, alguém como eu, e com outras experiências semelhantes com outros jovens, nós não temos acesso às fontes para representar as vozes de pessoas que estão muito afetadas por esta crise climática. À medida que estou falando, eu tenho estado a batalhar para ter acesso para dar seguimento a uma mesa redonda de ver o estoque global e um ponto de interesse que é a adaptação, mas infelizmente o tempo não está do meu lado e eu consegui mobilizar tudo, mas sem acesso a isto, eu não consigo estar lá. Portanto, isto são alguns dos desafios que enfrentamos em África e o Sul global, no geral, porque há muitos jovens que compreendem o cenário e compreendem as circunstâncias africanas em relação à crise climática, mas infelizmente não têm acesso às plataformas e aos recursos para as tomadas de decisão e para assegurar que a justiça climática esteja lá para todos. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Ibrahim. Foi espetacular ouvir esse poema espetacular e muito obrigado pelo teu trabalho na COP representando comunidades. Eu espero que isto também poderá empoderar muitos jovens para falar sobre os danos que as comunidades enfrentam por causa das alterações climáticas. E agora vou partilhar a tela novamente. Portanto, amigos, eu sei que estão todos preocupados com os formulários. Este vai estar disponível por uma semana. Podem encontrá-lo neste momento e o código QR na vossa tela, portanto, com o telefone, se tiverem à mão, e vejam aqui com o código através da câmara e preencham aqui o formulário. Agora vamos falar, ouvir do Dr. Salim Mahouga, é diretor do Centro Nacional para Alterações Climáticas e Desenvolvimento e professor na Universidade UNAPEL de Bangladesh. Para além disso, ele dirigiu o grupo de aconselhamento e sobre a adaptação ao clima local, GCA, é associado sénior na IODD e também foi diretor prévio do grupo de estudos, é perito em adaptação às alterações climáticas nos países de desenvolvimento mais vulneráveis e tem sido um autor, líder da primeira, quarta e quintos relatórios de avaliação do IPCC e também está com os grupos jovens. Dr. Salim, muito obrigado por estar connosco aqui hoje. Muito obrigado novamente. E muito obrigado por me convidarem para estar aqui convosco aqui. É um prazer estar aqui convosco. Eu vou partilhar as minhas experiências no processo das alterações climáticas, que já vem desde há muito tempo. Eu já estou aqui há mais de 3 décadas neste processo, já começando da Conferência Real em 92, e daí para a frente eu sou um dos poucos
que esteve em cada uma das 27 conferências das partes que tiveram lugar nesta convenção do enquadramento das Nações Unidas, mas eu não estou lá como negociador, eu vou como observador, eu sou cientista, sou académica e investigadora, mas eu tenho um papel nas negociações como conselheiro ao grupo de países que se chama os países menos desenvolvidos, são 46, a maior parte na África subsaariana, mas também o meu país, Bangladesh, de onde eu falo neste momento. Portanto, eu vou partilhar 3 conjuntos de mensagens no tema de perdas e danos, onde estou utilizando 3 dos chapéus desta experiência. A primeira como cientista, tenho sido autor principal para o IPCC, fui autor principal no terceiro, quarto e quinto relatórios de avaliação, não o último, o sexto. Eu parei com o meu envolvimento após cerca de 10 anos. E depois vou falar sobre a arena de decisões políticas no NCC e a decisão Sharm el-Sheikh e o que vai acontecer a seguir a isso para lidar com perdas e danos em terceiro lugar. E mais importante, vou falar sobre a realidade de perdas e danos e a lei de todos nós, como indivíduos e cidadãos, e especialmente a todos vós, jovens, em termos do que podem fazer e que precisam de fazer e o que eu creio que devem fazer. Portanto, Deixe-me vou começar com a ciência. O painel intergovernamental em mudança criança foi estabelecido há 3 décadas atrás, junto com cientistas de todo o mundo, e eles avaliaram o estado da ciência sobre o clima. Eles fizeram 3 grupos de trabalho. O primeiro fala sobre os modelos para ver o que vai acontecer no futuro. O segundo grupo, que eu participava, observava impactos, vulnerabilidade e adaptação. Eu sou especialista em adaptação e eu fui autor dos relatórios da IPCC, e o terceiro grupo de trabalho é sobre respostas, o que fazemos e o que estamos aprendendo ao fazer essas coisas. E no final dos 3 relatórios há uma síntese que junta todos os 3 grupos de trabalho. E ao longo dos anos, o número de cientistas e disciplinas e os cientistas de todo o mundo aumentou muito. Centenas de cientistas, todos trabalhando, e no último 6º avaliação, nós estamos observando justiça, equidade, o que não existia antes do 6º relatório. As pessoas estão se dando conta de que isso é muito importante. E se você está interessado em ler isso, eles estão disponíveis no website da IPCC. Os principais relatórios são densos e complicados. Eu não recomendaria lê-los, mas os resumos são acessíveis. Todos eles têm resumos e esses podem ser o suficiente. Eu vou citar 2 resultados do 6º relatório que é relevante aos perdas e danos. O primeiro resultado vejo do grupo de trabalho 1, antes da COP de Sharm el-Sheikh, e pela primeira vez, esses são os cientistas, os modeladores de clientes, os modeladores, pela primeira vez, foram claros e disseram que eles tinham evidências devido à emissão de gases de efeito de estufa, está acontecendo agora. Eles podem atribuir os impactos da mudança climática, que a temperatura já subiu 1 grau Celsius. Isso se deve à presença de
gases de efeito estufas. E agora o teto de 1,5 graus Celsius que nós tínhamos que tinha sido acordado no acordo de país, nós vamos passar desse 1,5 grau. Infelizmente não fomos capazes de brecar isso, mas mesmo assim temos que continuar tentando a reduzir a temperatura, o máximo da temperatura. Então, o relatório do grupo 1 foi a primeira vez que os cientistas foram muito claros que eles podem demonstrar a atribuição e os cientistas estão demonstrando melhor os impactos da mudança climática, não somente novos impactos, mas a intensidade desses impactos. Eles podem dizer que uma enchente, por exemplo, que aconteceu no Paquistão no ano passado, foi 30% mais intensa devido à interferência humana. Não foi causada pela mudança climática, mas foi piorado pela mudança climática. E é assim que os cientistas fazem isso. Eu posso dizer que nos últimos 2 dias nós fomos salvos de um super ciclone chamado Mocha. Estava vindo para Bangladesh e ele se tornou um super ciclone enquanto estava no mar e estava direcionado ao nosso país, na parte sudeste do país, mas nos últimos momentos ele mudou de trajetória e foi para Myanmar, e para nós em Bangladesh não causou tantos danos, embora estivéssemos preparados. Nós temos uma preparação, um programa de preparação e evacuamos muitas pessoas para nos prepararmos para ele. Então o que eu quero dizer é que esses eventos e impactos de mudança climática vão acontecer, vão ficar mais severos e a cada dia, cada semana, mês e ano, se vocês verem em televisão e verem os relatórios do tempo, vocês vão ver algum evento acontecendo em algum lugar do mundo. Isso é maior do que qualquer coisa que tínhamos anteriormente, com a falta de chuva ou chuva em excesso, calor ou frio. Todas essas dimensões vão piorar. Nenhum país está preparado para isso e esses impactos vão causar perdas e danos. As perdas e danos agora são uma realidade devido à mudança climática induzida pelo ano, e estamos entrando na era de perdas e danos. Durante a nossa vida e sua vida, isso vai continuar, vai piorar, não vai melhorar por um bom tempo. Se continuarmos os nossos esforços para reduzir emissões, nós possamos chegar a 2 graus, mas não podemos mais alcançar somente 1,5 graus Celsius. Tudo vai piorar, infelizmente. Se não pararmos em 1,5, temos que parar em 1,6, senão temos que parar em 1,7. Nós temos que tentar parar a emissão de gases de efeito estufa para manter o limite da temperatura, que ela não saia de controle. Se perdermos o controle, não há previsão do que pode acontecer. A única previsão é que tudo vai ficar muito, muito pior, totalmente diferente do que tínhamos antes. Então, nos próximos 10 a 20 anos não serão os mesmos do que os anteriores na história. Vamos ter que enfrentar isso e não estamos prontos para isso. E vai criar muitas perdas e danos. Então, essa é a mensagem da parte científica, que é muito forte. O segundo ponto é que o grupo de trabalho 2, que é impactos, vulnerabilidade e adaptação, o relatório deles saiu alguns meses depois e eles reforçaram a mensagem de impactos acontecendo. Eles estão vendo impactos apesar dos nossos esforços para se adaptar. Uma das diferenças entre a mitigação e a mitigação é reduzir a emissão e a adaptação é reduzir o perigo, minimizando as perdas e danos, mas nunca pode chegar a zero. Nós não podemos nos adaptar a tudo. Então, a adaptação
é um melhoramento, mas não podemos levar a zero os impactos que vão acontecer. Nós temos que continuar nos adaptando, mas também, infelizmente, temos que fazer a minimização das perdas e danos, através de perdas e danos. Nós usamos 3 palavras para descrever os diferentes modos em que nós abordamos perdas e danos. A primeira, uma é evitar. Isso se liga ao que chamamos de mitigação. Mitigar é reduzir a emissão que causa os problemas de gases estufa. Quando reduzimos, digamos, 1 tonelada de gás carbônico para zero, esse é o modo mais eficiente para prevenir perdas e danos. Então, a primeira estratégia é a mitigação para evitar perdas e danos. Nós temos feito alguma coisa, mas não o suficiente. A segunda estratégia é minimizar perdas e danos. A minimização das perdas e danos também diz respeito à adaptação climática. E a boa adaptação minimiza, mas não reduz a zero. Sempre haverá um impacto residual para perdas e danos, mas a boa adaptação pode fazer coisas boas, pode ajudar muito. Eu vou dar um bom exemplo dos últimos 2 dias. O Bangladesh está muito bem adaptado a ciclones. Nós recebemos um aviso, as pessoas foram para os abrigos, mas ele não nos atingiu diretamente. Ele desviou para Mianmar e Mianmar não estava pronto, eles não estavam preparados, eles receberam um impacto total. Eu sei que mais de 100 pessoas perderam a vida em Mianmar. Isso não teria acontecido em Bangladesh, nós estávamos prontos. Então a boa adaptação vai minimizar o impacto, não vai zerá-lo, e essa adaptação simplesmente vai causar mais perdas e danos. Então a boa adaptação é efetiva em minimizar, mas não zerar o impacto. E a terceira, que é a palavra mais crítica, que foi abordada e debatida na COP27 e também na COP26 em Glasgow, é a palavra abordar. Então, evitar, que é a mitigação, minimizar, que é a adaptação, e abordar. Abordar é quando nós já sofremos o efeito climático, nós temos que abordar o impacto. Muitas pessoas tiveram danos materiais, nós temos que lidar com essas perdas e danos, o que está acontecendo em Bangladesh e em Mianmar, só para falar sobre os 2 últimos dias. Vocês vão ver que alguma coisa daqui a alguns dias vai acontecer em algum lugar do mundo. Essa é a nova realidade, o impacto em todo o mundo. Então, deixe-me passar da ciência para a arena da UNFCCC, e a Laura vai falar mais sobre isso. Então não vou falar sobre as coisas que aconteceram no WIM, mas vou falar da última parte, que foi estabelecer um mecanismo para abordar, um mecanismo financeiro para abordar perdas e danos. Depois de muito debate, foi muito difícil, mas tivemos um bom resultado positivo. Então haverá um comitê de transição com pessoas de todo o mundo. Eles já tiveram a primeira reunião e eles devem se reunir 4 vezes antes da próxima COP. Se vocês quiserem seguir, vocês podem seguir suas ações online, mas eles são muito ativos e vão relatar na COP 28. E esperamos ter uma decisão para levar as coisas adiante. Esperamos ter um bom resultado para abordar em realidade
com dinheiro e não apenas uma decisão para fazer isso na COP29 ou COP30. Se seguirmos o processo da UNFSC, leva 3 a 4 COPs para chegarmos a uma decisão. Não podemos nos dar ao luxo disso e esperamos ter ação nessa próxima COP. Estamos pressionando e seguindo de perto. Eu conheço os membros do comitê e eles serão responsabilidades por apresentar alguma coisa palpável na próxima COP. Eu espero que isso vai acontecer, mas será muito difícil, não será fácil. Mas eu estou esperançoso que chegaremos a algum lugar na COP28. Então, antes de terminar, deixe-me falar sobre a terceira área que eu gostaria de enfatizar e, na minha opinião, é a mais importante, o que todos nós, enquanto indivíduos, podemos fazer. Na minha visão, cada um de nós agora tem que pensar na nossa função. E eu digo às pessoas, principalmente os jovens, eu sou professor de universidades, eu tenho ótimos alunos e trabalham comigo, inclusive, e eu digo, a partir de agora, a partir desse ano, a sua cidadania no planeta Terra supera a cidadania do seu país. Então, se você é chileno, egípcio, qualquer que seja a sua cidadania, não interessa. Você é um cidadão do planeta Terra. É uma emergência planetária. É um problema de escala planetária que vai exigir ações planetárias. Então, essas ações planetárias que temos dos líderes é a UNFCCC. As pessoas vão, prometem fazer coisas, não fazem, e eles estão falhando, não estão fazendo nada, estão dando muito poucas coisas, muito poucas ações e prometem muito, falam que vão fazer, mas não podemos mais confiar neles. Nós temos que nos organizar e empurrar isso à frente. Eu vejo os jovens como sendo a vanguarda de fazer alguma coisa. E eu vou dar 3 conselhos do que vocês podem fazer. A primeira coisa é que você tem que se engajar com a questão. Escolha mitigação, perdas e danos, injustiça climática, qualquer assunto que você conheça ou se interesse e aprenda muito sobre isso. Infelizmente, é muito complicado. Qualquer tópico não é simples. Podemos simplificá-lo, mas você não pode usar uma linguagem simplificada para isso. Você tem que ter uma compreensão e você vai ter que investir na aprendizagem de um aspecto do problema. E a segunda coisa que eu diria é não estude somente o problema, mas estude também a solução ao problema. Há muitas soluções, todas acontecendo ao redor do mundo. Encontre as soluções que você acha que são aplicáveis a você, onde você vive, e envolva-se em ações com locais, com parentes, com colegas. Encontre pessoas com quem você possa juntar forças para agir localmente. Você pode fazer alguma coisa, independente de quem você seja e onde você esteja. Você tem que, eu não posso te dizer o que você pode fazer, mas se você quiser mesmo, você vai encontrar algo que pode fazer. E outro conselho seria, se conecte com pessoas ao redor do mundo. As pessoas ao redor do mundo estão trabalhando juntas. Eu vou dar um exemplo que vocês já devem conhecer. Todas as sextas-feiras, as crianças na escola demonstram, aqui em Bangladesh, muitas crianças saem às sextas-feiras. Isso foi inspirado por um jovem que começou esse movimento sozinha. Ela sentava na sexta-feira com uma placa em Estocolmo e falava que ia boicotar a escola até que alguém
tomasse uma resolução sobre problemas. E ela tem feito isso durante anos já. E o movimento se tornou global e é muito eficiente. Eles se ligam, eles tomam ações e nós temos que fazer o mesmo. Os jornalistas, ativistas, cientistas, o que quer que você faça, você tem que se envolver em lutar contra a mudança climática. E o ponto final, se você tem a habilidade de influenciar políticos no seu próprio país, ou se você for capaz de ir à COP, faça isso. Mas ir à COP não é grande coisa. Se você acha que você pode influenciar as decisões na COP, isso não vai acontecer. Muitas pessoas, vale a pena ir, você vai achar muito interessante. Mas se você acha que você vai influenciar os tomadores de decisões, você não vai. Eles não vão te dar atenção alguma. Então não tenha esperança de ir à COP e que eles te ouçam. Mas se você tiver a oportunidade, vá à COP para fazer contatos. É uma ótima oportunidade para fazer isso. Eu vou parar aqui. Eu acho que eu já falei bastante e muito obrigado. Não, honestamente. Sim, muito obrigado. Foi muito interessante a sua fala. A ciência é clara, a mudança climática está aqui, os impactos estão presentes e nós temos que nos adaptar a isso e temos que ter ações imediatas. Nós esperamos mais apoio financeiro individualmente e coletivamente. E os jovens têm que se mobilizar. Então agora eu vou compartilhar minha tela e todos terão a oportunidade de fazer perguntas ao Dr. Salim. Eu não sei se pronunciei seu nome. Use o Mentimeter usando o código 31680295. Salim, pode me chamar de Salim, é mais fácil. Muito obrigada. Eu vou dar 1 minuto e depois eu vou mudar para a tela do Mentimeter. Nesse interim, lembre-se que nós teremos uma comunidade para esse treinamento. O formulário estará aberto por 1 semana, então aproveite as palestras e vocês podem ouvir em português, espanhol e francês. Agora vou para o Mentimeter. Jen, você pode liderar as perguntas e respostas? Sim? Muito bem. Então nós temos a primeira pergunta aqui, que foi votada há 9 meses. Como podemos efetivamente quantificar perdas e danos em uma área? Pensando no IPCC, algo que foi abordado, você pode nos dar um insight? Sim. Então, quantificar perdas e danos de eventos extremos, queimadas, e nós já temos feito isso há muito tempo. Cada evento nós calculamos quanto foi perdido em danos. Vou dar uma nuance na terminologia. Por que falamos de perdas e danos? Há 2 motivos para perdas e danos. Um deles é na UNFCCC, nós não podemos usar responsabilidades e compensação ou remuneração. E essas palavras simplesmente não podem ser usadas. É algo que é tabu. As palavras remuneração ou compensação. Então é um eufemismo usar perdas e danos. Outra coisa é o que é perda e o que é dano. Isso não está identificado, não está definido. E um dos motivos disso é que uma das maneiras nas quais nós concordamos em negociações é ter algum nível de indefinição. E devido a não ter uma definição, as pessoas podem definir do jeito que elas preferem, e outras pessoas podem ter uma outra definição. Então, não ter
definições eram uma maneira de não ter resultados, e perdas e danos é um exemplo disso. A diferença em perdas, uma vez que essas coisas são perdidas, não podem ser recuperadas. Nenhum dinheiro vai trazer de volta uma vida. A perda de biodiversidade é outro. Mas um dano numa casa pode ser consertado, numa estrada também. Então os danos podem ser reparados e as perdas não podem ser reparadas. Essas são as terminologias que usamos para perdas e danos. Sim, de fato, o valor da natureza é infinito, essencialmente. Então, a próxima pergunta é: como a linguagem entre a população e a comunidade científica pode ser aproximado? Bem, isso não é fácil. Eu sou um cientista, eu vou usar jargão científico. Vocês são jornalistas e vocês têm que explicar isso numa linguagem apropriada para o seu público. Eu vou usar o exemplo de perdas e danos. Muitos jornalistas me perguntam: por que você não diz responsabilização e compensação? Meu editor vai entender isso. E eu digo, bem, na UNFCC não podemos usar essas palavras, mas vocês podem usar. Fala para o seu editor usar essas palavras. Então eles vão entender. Para tornar este fundo de perdas e danos eficaz e equitativo, na sua opinião? A minha opinião é que não podemos fazer um inimigo perfeito do bom ou bom o suficiente. Temos de fazer algo. A urgência é agora, não é mais tarde. Portanto, neste momento, há muitos debates sobre diferentes opções. Eu não quero que demore muito tempo. Eu quero que eles venham com uma ideia que possam entregar na COP28. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente da COP28. Eu convido-me para ser um dos seus conselheiros, tem um grande grupo de conselheiros, e eu disse-lhe que eu sou uma pessoa de uma única agenda, eu quero algo que aconteça em perdas e danos na COP28, não adiar isto para a COP 30, 40, 50, e como presidente tem de dizer à Comissão que tem de dar algo, não tem de dar tudo, mas uma coisa que tem que dar, tem de acontecer, é isso que eu quero dizer. Eu vou julgar-vos por isso, se não conseguirem fazer isso, então não fizeram isso. Se falharem com alguma coisa em perdas e danos, eu vou declarar a COP28 como um falhanço. Sim, de facto, isso é bastante duro, mas muito verdade. Precisamos de compensações agora. Vimos o que aconteceu ano passado no Paquistão, e tudo que não foi coberto pelo financiamento de perdas e danos. Portanto, precisamos de ajuda para os países que estão a sofrer os efeitos agora. Muito obrigado, Dr. Salim. A sua presença aqui é muito bem-vinda. Agora, vamos passar para a nossa próxima atividade. E graças às luzes que o Dr. Salim nos trouxe, podemos fazer aqui um exemplo perfeito desta atividade. Vamos para este slide. Vamos... fotografia espetacular. A seguir, a atividade para hoje é focada na construção de posições comuns, portanto, vamos apoiar os nossos jovens constituintes e os seus processos para as candidaturas. O que vamos fazer? Vamos para o Menti e juntos vamos fazer esta pergunta: o que é que deveria ser incluído na linguagem, ou as palavras e conceitos que este fundo de perdas e danos deveria incluir da perspectiva de juventude? Podem dizer tudo o que quiserem, que seja incluído neste Mentimeter. Portanto, para termos este input e juntamente com o grupo de trabalho de perdas e danos, podemos desenvolver uma declaração e para dar conhecimento aos decisores
E como o doutor Locke disse, o COP é o último momento onde as coisas acontecem e geralmente os decisores nem sequer têm tempo na COP para nos escutarem e para nós termos impacto suficiente. Portanto, as coisas são decididas com muita antecedência, os diálogos e depois a COP, esses processos são tão importantes ou ainda mais se quisermos alterar a face desta realidade. Portanto, agora vamos ao Menti para ver o que é que os nossos amigos estão respondendo. Se quiserem partilhar aquilo que acham que deveriam partilhar de uma história, um poema, um desenho, podem fazer o hashtag oficial para a nossa sessão. Espetacular. Já temos 60 respostas. Eu adoro o Sam. Eu acho que ele do grupo de trabalho de perdas de danos vai estar muito contente com o vosso input. Ora bem, vemos compensação, política e justiça, políticas adequadas para as nações em desenvolvimento, mecanismos de responsabilização. Precisamos de imaginação social, justiça, subsídios em vez de empréstimos. A justiça intergeracional. Oração. A justiça parece o tema recorrente aqui. Descolonização. Ora bem, como é que estamos de tempo? Equipa? Direitos. Precisamos ter conhecimento claro em relação a até que ponto estão os danos e perdas, e depois isso seria mais fácil obter financiamento com consultas dentro das comunidades indígenas e locais, abordagens de baixo para cima, acesso à equidade, custo e impactos, avisos precoces. Obrigada a todos. Temos 241 respostas e muitas mais estão chegando. Vamos ver isto com mais pormenor, mas temos de prosseguir agora. Neste nosso desempenho de 2 horas, vamos a escutar um desempenho da Jessie David, que é um músico ativista climático e apoiante da sustentabilidade da sua música. Não é só cativante, mas é uma ferramenta poderosa para a mudança e aumentando consciencialização sobre as alterações climáticas. Isto é tudo recomendável. E como participante na escola de verão de Nairobi, ele está envolvido nestas alterações climáticas e acredita fortemente no envolvimento de todos nesta questão global e faz apoio ativamente. Assim, olá a todos, espero que me consigam ouvir bem. Conseguimos ouvir muito bem. Obrigado. Chamo a JCM e sou ativista climático e usa a música para advocacia e também
E ainda bem que eu consigo utilizar a música para chegar a estas alterações em termos da posição como jovem, podemos todos utilizar o nosso talento e dom para passar a mensagem e também para campeões de clima. Esta música chama-se, espero que consigas ver, que explica e demonstrando o que está a acontecer no nosso mundo neste momento e como podemos ter a ação, porque a música é um instrumento universal e também partilhar esta música na COP27 também chegou como uma voz da juventude africana. I see the horizon bloody, the sun is frowning, the moon is dim at night. I see the wind is angry, it is from the ocean, and the mountains are shaking in pain. I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see. The climate's changing, yeah. I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see. The climate's changing. River running dry, no rains in the sky. My people always cry, they can't farm in the dry land. Cause there is food insecurity, battle with anxiety. What's the remedy? Gender inequality, wars of the century. What's the remedy? Energy crisis, poverty in our streets. What's the remedy? I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see. The climate's changing, yeah. I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see. The climate's changing. So what do we want? Climate justice, and when do we want? Now, what do we want? Climate justice, and when do we want it? Now, what do we want? Climate justice, and when do we want it? Now, what do we want? Climate justice, and when do we want it? I see, I see, why can't you see? I see, hope you can see that the climate changing. I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see the climate's changing. Yep. That's called Hope You Can See. It's one of the songs of Peter, a couple of them. Portanto, eu vou partilhar mais uma música. It's called No Planet B. It means we don't have any other planet. Darkness can't be moved by darkness, only light can do so. Pain cannot be removed by hate, only love can do so. Without today, there is no tomorrow. Action today, we don't want to drown in sorrow. Cause climate changing, temperature rising, from mind and also body. There is no time to wait, let us all take a stay, yeah. There is no time to wait, let us all take a stay. Cause we can try better, and we can do better. Cause there's no planet B, there's no planet B. Cause we can try better, and we can do better. There's no planet B.
There's no planet B for you and me, yeah. Let your voice be heard and input to the world. The change I want to see is inside me. Let's believe and take an action. Take an action. Let's take an action. Take an action. 'Cause we can try better and we can do better. There's no planet B. There's no planet B. 'Cause we can try better and we can do better. 'Cause there's no planet B. There's no planet B for you and me. 'Cause you can try better and you can do better. 'Cause there's no planet B. There's no planet B for you and me. Yeah. Thank you guys. That's the time I had. Muito obrigado. É o tempo que eu tinha nas músicas que eu tenho escrito sobre a advocacia e pedindo ação para todos para tomarem um passo para saber que é a nossa responsabilidade como jovens e dar esse passo para efetivar alterações. Muito obrigada, JSM. Isso foi mesmo espantoso e muito, sinceramente, muito obrigada. Agora vamos ter um pequeno intervalo de 5 minutos. Sim, sim. Eu quase chorei, foi mesmo bonito. Ora bem, amigos, bem, vamos beber qualquer coisa ou dar aqui uns passos, ir até ao quintal, sentir a natureza, porque precisamos de absorver tudo o que aprendemos hoje e voltar daqui a uns minutos, portanto, vou por aqui alguma música de fundo. Vamos esperar, vemo-nos daqui a nada. Now you adore me, adore me. Go ahead now, adore me, adore me. Nós dissemos que este formulário vai estar aberto até dia 24 de maio, mas está aqui novamente, se quiserem ver aqui o código QR. Vamos para a próxima oradora, espetacular. Vamos ouvir de Linda. Ela é advogada ambientalista no Reino Unido. Ela tem estado no processo de negociação das Nações Unidas desde 2005, com um enfoque especial na questão da adaptação e perdas e danos associada com os efeitos adversos das alterações climáticas. Ela está particularmente familiar com os países em desenvolvimento mais pequenos e insulares e tendo apoiado diretamente as relações dos países por meio de fornecimento de assessoria jurídica e política estratégica. Além disso, a Linda ensina sobre assuntos de direito ambiental a nível pós-graduação e conduziu várias sessões de treinamento para uma ampla gama de grupos de países em desenvolvimento na África, nas Caraíbas, Pacífico e Sudeste Asiático. Ela escreveu muito sobre a variedade de tópicos de direito ambiental e atualmente está trabalhando em doutoramento na área de regulamentação de edifícios verdes. Linda, é um prazer tê-la aqui. Força, muito obrigada a Oxford pelo convite. E é muito difícil seguir o Ibrahim Salim e Jesse.
É ótimo fazer parte deste painel. Eu vou partilhar a minha tela porque eu sou uma daquelas pessoas que tem uma apresentação PowerPoint, portanto tenham paciência uns segundos enquanto faço isso. Let's put it into slide mode. Great. Kia ora. Ótimo. Have the great pleasure Ora of bem, eu joining you tenho from o enorme our prazer de estar convosco deste estado de oceanos, as Ilhas Cook, um dos países que eu ajudo a apoiar nos processos de alterações climáticas, e eu vou ajudar a cumprir uma das diretivas da Salim, e se estiverem interessados ou tiverem alguma questão sobre alterações climáticas e aprender com isto de uma perspectiva jurídica, vou tentar dar-vos umas ideias sobre como as perdas e danos são captados na UNFCCC, que é um enquadramento jurídico internacional e tratado sobre alterações climáticas. Vamos ver o que está por detrás das perdas e danos no processo UNFCCC, como começamos os programas institucionais e de governança, e depois vamos ver onde estamos neste momento a operacionalizar a rede Santiago, que vamos falar sobre isso, e financiamento para perdas e danos, que é o tema quente para todos este ano. Portanto, onde é que começamos? Isto começou há muito tempo, acreditem, em 1991, em Vanuatu, outro país insular, quando apresentou uma proposta durante a negociação e o seu processo do NFCCC, portanto, que durou de 90 a 92, para adotar esta convenção no Rio, e o Salim disse que esteve na Conferência do Rio em 92, portanto, Vanuatu, para a Aliança dos Pequenos Estados Insulares, onde foi iniciado este processo de negociação, onde submeteram uma proposta para consideração que era para fazer parte do mecanismo de segurança que estava no texto preliminar na Convenção nessa altura. Esta proposta foi para estabelecer um financiamento climático internacional. 30 anos depois, aqui estamos nós, e um grupo de segurança internacional para dar segurança financeira contra as consequências do aumento do nível do mar. Na formação deste grupo de segurança, as partes pediram aos países para considerar, entre outras coisas, os métodos de financiar este grupo, os tipos de perdas a serem cobertos, como avaliar as perdas da subida dos níveis do mar e os limites sobre as quantias de compensação a serem pagas. Isto foi o que é que a comitiva estão a considerar em relação ao financiamento de perdas e danos. Isto foi uma proposta de há 30 anos, portanto, como podem compreender, isto demora muito, muito tempo, por vezes, para as leis internacionais evoluírem. A parte final da proposta foi de financiamento. A proposta foi que os países envolvidos deveriam financiar este grupo baseado numa forma modelado na Convenção Suplementar de Bruxelas 63 sobre a responsabilização de terceiros na área de energia nuclear, portanto, nesta equação de financiamento sobre numa peça existente de lei internacional, e 50% deste financiamento seria baseado no PIB, e 50% do contributo total deveria ser sobre o nível de emissões de CO2, portanto, a responsabilidade associada com a causa para estes impactos. E o que é que obtivemos nesta convenção? A única coisa que resta da linguagem de seguro pode ser encontrado no artigo 4.8 da Convenção em si, e diz que na implementação dos compromissos neste artigo, as partes deverão dar total consideração sobre que ações são necessárias sob a Convenção, incluindo ações relacionadas com financiamento, seguros e a tecnologia de transferência para ir ao encontro das necessidades específicas e preocupações das partes de países em desenvolvimento que advêm dos efeitos adversos das alterações climáticas e o impacto da implementação das medidas de resposta, especialmente em países, e há uma lista de países de A a I,
muitos dos países nessa lista são países vulneráveis, que são geograficamente vulneráveis, mas também inclui países cujas economias são altamente dependentes das receitas que vêm do processamento e exportação de combustíveis fósseis. Portanto, isto potencialmente é um parágrafo problemático porque está ligado com as ações de mitigação e em detrimento de certas economias em resultado de ações de mitigação e ações para lidar com os efeitos adversos das alterações climáticas. Vou falar um pouco sobre como este elo foi quebrado, mas primeiro vamos ver outra linguagem na Convenção em si, que fala sobre a responsabilização de países para criar impactos e também a responsabilidade de Estados para causar danos noutros Estados. No preâmbulo da convenção, nós temos uma linguagem que diz a maior participação nas emissões globais históricas e atuais dos gases de efeito estufa tem origem nos países desenvolvidos. O caráter global das alterações climáticas exige uma resposta internacional. E nós ouvimos isso das Celinas, nós temos que ser cidadãos do mundo, isso foi reconhecido em 1992. Os estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, mas a responsabilidade, e nós temos a palavra responsabilidade, de garantir que as atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos a outros ambientes ou estados. Então essa ideia de ligar a responsabilidade e danos está embutida na linguagem da Convenção e o preâmbulo recorda uma série de resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o possível efeito adverso do aumento do nível do mar. Então, aprender o aspecto legal de como nós falamos sobre a mudança climática é crítico para que essas ideias não são novas. Os objetivos da Convenção em si exige que os países diminuam a emissão de gás estufa. Nós ouvimos isso da Celina, que em menos de 5 anos nós vamos passar o limite de 1,5 graus. Então nós já passamos por esse tempo, nós estamos chegando ao limite. E alguns princípios da Convenção são responsabilidades, entendendo que nós temos responsabilidade para defender o clima, mas alguns são mais capazes do que outros de fazer isso. E essas capacidades são críticas para o debate justo e debate de direitos, e reconhece que países têm circunstâncias especiais e também a noção de danos graves ou irreversíveis. Não esperar acontecer, mas ter precauções para prevenir danos irreversíveis. Então, mesmo em 1992, estávamos considerando a possibilidade de danos que não poderiam ser recuperados. Então, falamos sobre o artigo 4.8 e a ligação entre esse artigo e a abordagem dos efeitos adversos e os impactos nas economias da mitigação ou redução de gases de efeito estufa. Isso teve um efeito na adaptação sob a Convenção, pois se ligou a ações opositores. Esse ligamento foi quebrado em 2007 na COP de Bali, onde os países fizeram um plano de 2 anos em Copenhague para alguma mitigação. E nesse plano, a separação entre as atividades de mitigação e de adaptação, então esse artigo 4.8 foi quebrado, e isso incluiu
a gestão de risco e também lidar com perdas e danos. É aí que a perdas e danos entrou primeiro na convenção. Infelizmente, a COP de Copenhague foi por terra, mas em 2009, vários países propuseram inclusão de perdas e danos no projeto de texto proposto. Então, aí ele estava, perdas e danos estava na mesa em 2009, no ano seguinte, quando as pessoas juntaram os pedaços de Copenhague, pegaram acordos de Cancún, e as partes estabeleceram um programa de trabalho para abordar perdas e danos. Levou 2 anos para nós chegarmos aí, mas depois desse programa de trabalho de 2 anos, em 2012, na COP18, as partes concordaram que a convenção tinha uma função na implementação de abordagens para lidar com perdas e danos e vislumbraram o estabelecimento de arranjos institucionais sob a convenção na COP19 em 2013. Antes de irmos para o próximo slide, que a decisão de Cancún também proporcionou um sentido de tipo de efeitos lentos que podem acontecer. Nós estamos começando a pensar em abordar isso, mas entender também esses impactos em textos jurídicos. Então, em 2013, foi estabelecido o Mecanismo Internacional de Varsóvia. Ele aconteceu na COP29 em Varsóvia. O mecanismo foi estabelecido para cumprir o papel da Convenção em promover a implementação de abordagens para lidar com perdas e danos. Então, o que foi acordado em 2012 agora foi institucionalizado para implementar essa função. E as 3 funções do WIM são diretamente baseadas no papel da Convenção, e são aprimorar o conhecimento e compreensão, reforçar o diálogo, coordenação, coerência e sinergias e melhorar a ação e o apoio. Isso é a coisa mais crítica agora, incluindo finanças, transferência de tecnologia e capacitação. Um comitê executivo foi estabelecido para iniciar a implementação das funções de estar ativo, e uma das coisas que era difícil em Varsóvia, eu estava lá, foi que o WIM foi estabelecido sob a estrutura de adaptação de Cancún, e as partes reconheceram que as perdas e danos quando a adaptação chega ao seu limite, e o foco de perdas e danos pode ir por terra se o WIM continuar sob a estrutura de Cancún. E esta justaposição entre adaptação e perdas e danos nas suas decisões em Varsóvia, que perdas e danos podem ocorrer quando a adaptação não for suficiente. Então nós, olhando o comitê executivo é o comitê que tem a responsabilidade de implementar as funções. Ela tem 10 membros de países desenvolvidos e 10 membros de países em desenvolvimento, reúne-se pelo menos 2 vezes por ano, e ele direciona o WIM através de um fluxo de trabalho, são eventos de início lento, perdas não econômicas, gestão abrangente de risco, avaliação, redução, transferência e retenção, mobilidade humana, com relação à migração, deslocamento e realocação planejada,
e ação e apoio, incluindo financiamento, transferência de tecnologia e capacitação. E tem autoridade para estabelecer subgrupos e há um número de grupos dedicados de especialistas para fazer o seu trabalho. Quando o Comitê Executivo começou a se reunir em 2015, estávamos no processo de negociar o Acordo de Paris. E foi a posição de um país em desenvolvimento, o mundo em desenvolvimento estava unido em advogar por isso no Acordo de Paris e, de fato, há um artigo sobre perdas e danos no Acordo de Paris. Vamos ver o que diz esse acordo. No artigo 8, que é o Acordo de Perdas e Danos do Acordo de Paris, as partes reconhecem a importância, e aqui está o espectro que a Céline estabilizou: evitar, minimizar e lidar com perdas e danos. Então, evitar foi caracterizado como mitigação, minimizar foi caracterizado como adaptação. E então o artigo 8 reconhece o espectro total das abordagens às perdas e danos e o que fazemos. O artigo 8.2 estabelece que o Mecanismo Internacional de Varsóvia deverá estar sujeito à autoridade e orientação do CMA. O artigo 8.3 prevê que a melhor compreensão, ação e apoio no que diz respeito a perdas e danos, e que isso deve ser feito de forma cooperativa e facilitadora. E no artigo 8.4 nós temos listas de áreas de trabalho para essa cooperação e facilitação. Esse artigo, da minha perspectiva, não é perfeito. Fora do uso da palavra apoio, nessa linguagem não há disposições para abordagens de financiamento para lidar com perdas e danos. E não há diferenciação entre país desenvolvido e em desenvolvimento. Então essa noção de responsabilidade que nós tínhamos em algumas provisões da Convenção não está presente. E na decisão que adotou o Acordo de Paris, nós temos essa linguagem. No parágrafo 51, as partes concordam que o artigo 8 do acordo não envolve ou fornece uma base para qualquer responsabilidade ou compensação. Então, isso que foi necessário para incluir perdas e danos no Acordo de Paris, e essas outras duas palavras saíram do texto. Agora, levou 3 anos para as partes trabalharem no livro de regras como implementar o Acordo de Paris. Eles tiveram o sucesso de ampliar o escopo do artigo 8, tanto que agora as partes podem relatar sobre danos e perdas, os impactos que sentem ou como eles estão abordando perdas e danos no sistema de relatórios que foi feito no Acordo de Paris, e também as partes podem estamos passando pelo balanço global, que é o Global Stocktake, e que nos dá um barômetro de como estamos indo ao implementar o Acordo de Paris. Então as partes tiveram sucesso em expandir as provisões do artigo 8 para serem incluídos em outros processos no Acordo de Paris. Então o que aconteceu pouco antes do Sharm el-Sheikh, da COP, em 2019, nós tivemos a segunda revisão do Mecanismo Internacional de Varsóvia, e uma das coisas que resultou disso foi a Rede de Santiago, que dá assistência técnica para países em desenvolvimento que são afetados pelos efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, um arranjo adicional
que ajuda a catalisar arranjos para perdas e danos. Nós tivemos uma pandemia, as partes falaram muito, mas poucas decisões foram tomadas. As partes queriam decidir sobre a rede de Santiago e resolveram que haveria financiamento para a rede de Santiago e ter um financiamento para perdas e danos, mas os países não desenvolvidos não tiveram sucesso nisso. E o que foi estabelecido foi um diálogo para financiar perdas e danos. Então, na verdade, um espaço para falar sobre arranjos de financiamento, mas não financiamentos reais em si. E em 2023, nós soubemos que houve uma tentativa de estabelecer arranjos de financiamento para perdas e danos. E essa é parte de uma das importantes decisões que saíram da COP27 e do CMA. Também houve um cronograma para a operacionalização total da rede de Santiago, então um outro financiamento para dar assistência técnica e ação para países em desenvolvimento. E também observamos o trabalho do Comitê Executivo do WM. O que está acontecendo nesse ano? Com a continuação do Diálogo de Glasgow, nós teremos as discussões, nós teremos o segundo Diálogo de Glasgow, que dá a oportunidade de falar sobre questões relacionadas a financiamento. É uma oportunidade para as partes se reunirem e também temos a escolha da organização anfitriã da rede de Santiago. Teremos reuniões do Comitê de Transição durante o ano e, como Celine disse, haverá 4 reuniões e também haverá workshops. Nós já tivemos um workshop e o primeiro balanço global, o GST, será finalizado. Eu coloquei isso aqui porque o balanço global pode e terá contabilizado as perdas e danos, levará isso em consideração e deve haver um reconhecimento de perdas e danos no balanço global. Pelo menos da minha perspectiva, isso será um sucesso. O meu último slide é voltar um pouco da UNFCCC e a financiamento para perdas e danos sobre o processo da convenção e observando chamadas para desenvolvimento. E eu acho que é importante considerar dar a autorização de financiamento para perdas e danos e o contexto sobre a reforma financeira para financiar os acordos de financiamento. E na COP27, as partes convidaram o secretário-geral da ONU para intervir, para convocar instituições financeiras e um convite diretamente às instituições financeiras que devem considerar o potencial de contribuir para o financiamento de perdas e danos. E há uma iniciativa que é chamada de Índice de Vulnerabilidade Multidimensional, que foi uma iniciativa de pequenos estados insulares em desenvolvimento para usar critérios não econômicos para obterem financiamentos para
suas vulnerabilidades. Eu estou quase acabando. O primeiro-ministro de Barbados tem a iniciativa de reformar o sistema financeiro internacional. O presidente francês terá uma cúpula no final de junho para dar uma olhada no sistema financeiro, e o secretário-geral da ONU vai incluir isso em setembro desse ano. Então, para que vocês saibam que nós estamos preocupados com o financiamento de perdas e danos sob a Convenção Climática, mas há reformas maiores com relação a esse tipo de financiamento. Muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham compreendido esse aspecto legal. Eu vou parar de compartilhar minha tela e estou disposta a responder quaisquer perguntas. Muito obrigado, foi ótimo. Muitas vezes o NFCCC parece um cílio, algo que só funciona com ações climáticas, mas as coisas estão acontecendo e estão havendo transformações nas infraestruturas financeiras. Então, muito obrigado pela sua intervenção, Glenda. Então, todos podem ir para o Menti para submeter suas perguntas. Nós já temos algumas perguntas, então eu vou passar diretamente para isso. Então, a primeira pergunta é: qual a função países como China, a Arábia Saudita devem ter com relação ao financiamento de perdas e danos? Bem, obrigado pela essa pergunta. É uma pergunta interessante e eu acho que o que eu gostaria de fazer é ver o que diz o Acordo de Paris com relação a financiamento. Os países desenvolvidos devem proporcionar financiamento aos países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos, e seja para mitigação, perdas e danos. Não está na linguajar do Acordo de Paris, mas o Acordo de Paris também diz que os países podem ter um financiamento climático. Essas provisões no Acordo de Paris são onde os países não desenvolvidos entram na história, e se eles se sentirem, eles podem proporcionar esse tipo de financiamento. Eu não vou mais à frente, pois essas são discussões que estão acontecendo nesse momento e algumas dessas questões podem sair da recomendação do Comitê Transacional. Ótimo, muito obrigado pela sua resposta. Nós temos uma pergunta: por que a maioria das leis ambientais não são legalmente responsabilizáveis? Eu não concordo com essa interpretação. Eu diria que todo o sistema nacional é diferente, mas a maioria dos sistemas nacionais que têm leis ambientais tem algum tipo de responsabilização. Então, no nível nacional, suas leis internacionais vão potencialmente ter algum tipo de sistema regulatório associado a ele e alguma responsabilização. No entanto, no nível internacional, não é somente leis ambientais, reforçar. Os países são soberanos e podem tomar suas decisões quanto ao que fazem, e os governos podem ser responsabilizados, mas não há na lei internacional para
reforçar as leis ambientais. Nós temos medidas mais brandas no nível internacional, mas essa é a natureza de governos soberanos e sua habilidade de fazer o que querem, pois são soberanos. A próxima pergunta: onde podemos aceder à informação e debates do Comitê da Transição, ou melhor ainda, fazer parte deste diálogo? Isso é uma ótima pergunta. Eu encorajo a todo o pessoal a procurar informação e tentar fazer parte destes diálogos. O site da UNFCCC, que é o nfcc.it, tem toda a informação sobre o trabalho do Comitê de Transição. Muitas vezes demora muito para os relatórios serem divulgados, mas cada uma das reuniões e workshops são transmitidos na web, portanto há links para as gravações no YouTube destas reuniões, e acompanhando isso são os resultados destas reuniões e documentos para as reuniões. Portanto, o segundo Comitê de Transição, que vai ter lugar na semana que vem, haverá uma gravação, não de alguns debates paralelos, mas das plenárias do Comitê de Transição. Portanto, podem ver essas reuniões. Não vão poder intervir ou participar, mas podem observar e terão acesso a todos os documentos que são preparados para essa reunião do Comitê de Transição, e depois de haver um relatório dessa reunião, poderão aceder a esse relatório, tudo no site da UNFCCC. Portanto, encorajo-os a envolverem-se. Muito obrigado. A última pergunta: quais são os mecanismos para o financiamento para perdas e danos? Acham que vai ser baseado nos subsídios, empréstimos ou concessões? São as coisas que o Comitê de Transição se vê a braços. Um dos seus mandatos é ver o panorama atual sobre financiamento para perdas e danos. Portanto, essa análise está a ser feita. Por exemplo, a ajuda humanitária, como é que isso poderá ser considerado uma peça existente do panorama para financiar perdas e danos e determinar onde existem lacunas e aquilo que nós não conhecemos e o que é que não está financiado neste momento. Portanto, isso é uma grande parte do que o Comitê de Transição está a fazer e tem o mandato para fazer isto nesta altura, em termos de haver subsídios, concessões ou empréstimos. Isso é uma questão que tem de ser considerada mais aprofundadamente. A maior parte dos países em desenvolvimento estão a pedir que todos os financiamentos, perdas e danos sejam baseados em concessões, mas temos de pensar na realidade associada com quanto dinheiro existe e quem é que está a fornecer o financiamento, etc. E também ver a vulnerabilidade e questões dessa natureza. Isso faz tudo parte da pergunta maior, é sobre o financiamento internacional que tive no meu último slide, e ver diferentes formas de medir a vulnerabilidade e quem é elegível para estas concessões versus empréstimos. E é tudo isso que está acontecendo este ano. Muito obrigada. Isso são processos muito complicados. Muito obrigado por ajudar-nos a ver isto e navegar em todas estas questões. Ora bem, então, antes de passar a palavra ao Jen para a última parte, bem, eu vou acrescentar aqui alguma miscelânea. Muitos perguntam sobre os certificados, se vão ser distribuídos fisicamente ou virtualmente. Vão ser virtuais, não haverá certificados físicos. As gravações vão ser divulgadas, as primeiras sessões já foram feitas. Para a gravação inglesa vão ver isto no YouTube para o Summit School.
em live. O formulário de presença estará aberto até 24 de maio, não se preocupem com isso, os slides vão ser partilhados e vamos criar uma base comunitária para vós. As versões traduzidas desta sessão vão ser divulgadas apenas na semana que vem e as sessões são de 15 em 15 dias, de 4 às 6 do Reino Unido. O voto já foi distribuído algumas vezes e vamos ver isto outra vez para todos verem o que está no horizonte. Agora vou passar a palavra ao Jen. Muito obrigado, Mirna. E muito obrigado mais uma vez por esse contributo espetacular. Algumas palavras dos financiadores e contribuidores. Mais uma vez, a Oxford, a Net Zero e a Smith School of Enterprise and Environment da Universidade de Oxford por financiar o nosso programa e também o fundo Ben Hutton e os parceiros espetaculares que estão a fazer a interpretação, os eco-interpreters. Muito obrigado por estarem aqui connosco e reduzindo esta lacuna, esta barreira linguística. Ora bem, então, agora vamos mostrar coisas interessantes que encontramos com a Agostina, a presidente. O ano passado há um jogo espetacular que se chama Cascadia. Este jogo prepara as pessoas para eventos climáticos extremos e neste caso é um terremoto, um ciclone, mas dá-nos algumas luzes sobre as competências que são necessárias para sobreviver emergências. Portanto, eu vou pedir à nossa equipa técnica para dar o link para o YouTube e Zoom, mas podem ver isto ou podem usar o Google para procurar Cascadia e encontrar este jogo. É muito bom. Ora bem, então, falando na nossa próxima sessão, nós vamos ter uma sessão sobre adaptação, mas também resiliência, no dia 31 de maio, daqui a 2 semanas. Vamos ouvir o professor Chuku Merige, Maria del Pilar Bueno, Frances Mason e Juan Carlos Varela, da equipa dos campeões do clima. E estamos muito contentes por termos estes oradores e estamos ansiosos por vos ver a todos daqui a 2 semanas. Mas isto ainda não acabou, porque estamos com muito orgulho para anunciar que começamos o processo e aceitamos a primeira ronda de voluntários para fazer esta livre de ação da Juventude Global deste ano. Portanto, vamos partilhar outro link para uma atividade bónus opcional, vai ser esta semana, portanto vamos ser criativos e mobilizar tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos nesta sessão com os nossos vizinhos, ou fazer um vídeo, escrever um poema, ou fazer um post, ou uma história, qualquer coisa que queiram, e podem utilizar os hashtags GYC e Global Youth Training e podem partilhar a vossa ação para os formulários que existem neste código QR. Portanto, tirem uma fotografia deste QR, uma fotografia da tela para ter acesso a este código QR. Vamos enviar isto também nos e-mails. Portanto, juntem-se à ação para podermos demonstrar o que todo o mundo e a juventude está a fazer. E mais ação sobre este livro de treinamento da ação global da juventude. Muito obrigado. Mirna, algumas últimas palavras do teu lado? Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Esperamos que se tenham divertido nesta sessão. E ainda bem, agradecemos a todos os oradores espetaculares e todos que trabalhou muito para fazer com que isto fosse possível. Vemo-nos daqui a 2 semanas e espero que tenham desfrutado desta atividade. Vejam tudo que nós partilhamos e pedimos imensa desculpa
Tínhamos um orador, Willy, mas não conseguiu juntar-se a nós desta vez. Espero que se tenham divertido. E é tudo da nossa parte. Não se esqueçam de ir às redes sociais. Vamos postar um link. Portanto, podem tirar aqui um screenshot a dizer que estiveram nesta sessão e vamos partilhar isso também. Portanto, não se esqueçam de nos seguirem no Instagram e LinkedIn e muito obrigado por estarem aqui e existirem. Portanto, vamos lá salvar o mundo. Deus, até a próxima.